Deus abençoe a sua vida. Vamos para a nossa leitura, mais 3 capítulos do livro de Jó. Capítulo 28, 29, o capítulo 30, capítulo 28. Eu gosto muito desse capítulo, porque o que temos aqui no capítulo 28 é um poema sobre a soberania. Eu gosto muito desse tema, soberania. É um dos atributos de Deus. Então, se eu quero entender um pouco mais do Senhor, eu preciso crer nesse Deus que é soberano, a soberania de Deus, que tudo está no controle, nas mãos do Senhor. E isso ajuda tanto a nossa fé. E aqui, esse poema sobre a soberania, Jó vai refletir sobre a dificuldade de encontrar sabedoria verdadeira. Ele compara a busca pela sabedoria à mineração, onde homens cavam profundamente na terra para encontrar tesouros escondidos, como ouro e pedras preciosas. No entanto, Jó vai declarar aqui no capítulo 28 que a sabedoria verdadeira não pode ser comprada com riquezas ou encontrada na terra ou no mar, mas ela pertence somente a Deus. Olha aqui, Jó, primeiro livro da Bíblia, o livro mais antigo da Bíblia, Jó está dizendo assim, a sabedoria pertence apenas a Deus. Quando Salomão escreve o livro de Provérbios, onde ele fala tanta sabedoria, ele caminha no mesmo caminho que Jó, nos mostrando que a sabedoria vem de Deus. O Tiago, na sua carta, no Novo Testamento, o meio-irmão de Jesus, ele vai dizer, se você tem falta de sabedoria, pede a Deus. Deus vai te dar a sabedoria que vem dos céus, e a sabedoria verdadeira. Então a gente vê a Bíblia toda se explicando, e é isso que eu acho bonito ao ler a Bíblia. Então, Jó está dizendo, essa sabedoria você não compra com ouro ou com prata. Olha o verso 28, Jó 28, verso 28, eu gosto muito desse versículo. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. O capítulo 28, leia ele, se eu puder te dar uma dica, leia ele de novo, porque ele fala tanto sobre sabedoria. Daqui a algumas semanas nós vamos chegar no livro de Provérbios. É um livro que eu sempre oriento, leia ele todo ano, leia ele algumas vezes. Por quê? Porque a sabedoria, aqui no Velho Testamento, ela fazia a função do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz hoje na minha vida. Pastor, mas hoje, já que eu tenho o Espírito Santo, eu preciso de sabedoria? Todos nós precisamos de sabedoria. Eu te garanto que muitas coisas que você viveu na sua vida, se você tivesse a sabedoria de Deus, você não teria vivido. Você teria tomado decisões acertadas, escolhas acertadas, sua vida seria mais fácil, eu diria assim. Então, deixa eu terminar aqui o capítulo 28, para a gente pular para o capítulo 29. Capítulo 28 me ensina muitas coisas. E uma delas, aqui a base fundamental na vida de um homem é a sabedoria bíblica. Essa sabedoria, ela está no temor do Senhor. Gente, uma pessoa que tem um temor do Senhor, temor não é medo, temor é reverência de Deus. A pessoa que tem temor de Deus no seu coração, ele foge do pecado, ele foge daqueles caminhos duvidosos, ele vai viver uma vida mais bonita, mais santa, uma vida que vai agradar mais a Deus. Então, o que nós precisamos é de sabedoria. E você pode ter sabedoria, basta você pedir a Deus. Basta pedir a Deus. E aí Jó nos ensina aqui no capítulo 28 que a sabedoria não está no acréscimo de conhecimento humano, ou no acúmulo de conhecimento humano. Não é nisso. Mas na reverência e na submissão a Deus. É ali que mora a verdadeira sabedoria. Vamos para o capítulo 29. Capítulo 29 começa assim, o verso 1. Jó prosseguiu sua fala. Então aqui nós temos um momento onde Jó, a fala dele está se estendendo mais. Então Jó, ele continua falando, e aí Jó reflete com nostalgia sobre os dias anteriores do seu sofrimento. Gente, eu gosto muito do capítulo 29, eu já preguei em cima desse capítulo aqui na igreja, porque eu acho ele muito interessante. Olha comigo o verso 2. Como tenho saudade dos meses que me passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Aqui nós vemos Jó olhando para aquele momento onde a vida dele estava tudo certo. Jó
era um homem mais rico, Jó tinha vários filhos, Jó sacrificava por ele e pelos filhos. A vida de Jó estava perfeita. E a vida de Jó entra agora nesse momento difícil. Ele perde tudo, ele perde a família, ele perde a saúde. É natural que Jó olhe para trás e diga assim, eu tenho saudade desses dias. Então, capítulo 29 traz para mim e para você o seguinte ensino. Né? As memórias dos tempos de bênção, elas devem ser uma fonte de conforto. Jeremias vai dizer assim, eu quero, lá no livro de Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então Jó está buscando na memória aquilo que estava dando esperança. Ele está dizendo assim, eu tenho saudade no tempo que eu não tinha enfermidade, eu tinha os meus filhos comigo, eu era um homem próspero. Tome muito cuidado para que você não se torne refém dessa lembrança e fique com a cabeça lá no passado, não viva o presente, não construa o seu futuro. Tenha muito cuidado nisso. Mas lembrar e trazer à memória essas lembranças boas, meus irmãos, isso nos ajuda muito, 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 muito. Né? Então, eu diria aqui que é importante recordar da fidelidade de Deus no passado, porque isso fortalece a nossa fé no presente e nos ajuda a construir um futuro melhor. Vamos para o capítulo 30. Capítulo 30, aqui. O capítulo 30, ele em contraste com o capítulo 29, Jó descreve agora a sua miséria e a degradação atual. Olha o verso 20. Ele diz assim, clamo a ti, ó Deus, mas não me responde. Fico em pé, mas apenas olha para mim. No capítulo 29, ele traz à memória todas as bênçãos do Senhor. No capítulo 30, agora ele fala desse clamor, dessa busca dele a Deus, e Deus não responde. Ele lamenta que agora ele é ridicularizado pelos jovens, pelas famílias desonradas, que outrora se escondiam de vergonha dele, pelo seu andar reto, pela sua postura correta. E aí Jó vai falar do seu sofrimento físico, do seu sofrimento emocional. E ele vai se sentir quase que abandonado por Deus. E aí ele vai descrever essa agonia dele e o momento que enfrenta, sentindo-se como se Deus o tivesse atacado e o cercado por todos os lados. O que eu aprendo aqui no capítulo 30, deixa eu deixar isso com você, que a realidade do sofrimento, momentos nós estamos no sofrimento, essa realidade muitas vezes nos leva a acreditar que Deus está distante. E aí nós vamos discutir, meus irmãos, até mesmo aquilo que era uma base forte da nossa fé. A gente começa a se pegar, se pensando, será realmente que eu fiz a escolha certa? Onde Deus está? Por que eu estou vivendo isso? É o momento que a sensação que a gente tem, eu já passei por momentos assim, que parece que as nossas orações estão sendo ignoradas por Deus. Agora, o que eu posso te ensinar? É que no momento de maior desolação, acredite em mim, Deus não nos abandonou. No livro de Isaías, Deus vai dizer assim, pode uma mãe que ainda amamenta o seu filho se esquecer dele? E aí Deus continua dizendo, mesmo que essa mãe esqueça, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. E a Bíblia continua, Isaías continua que Deus escreveu o meu nome, o seu nome na palma da sua mão. Então Deus não nos esqueceu. Então nesses momentos onde muitas vezes a nossa alma grita e pergunta, Deus, aonde o Senhor está? Nós vemos isso no livro de Salmos várias e várias vezes, e nós vamos comentar aqui. Nós podemos acreditar, Deus não se esqueceu de nós. Deus continua no trono, Deus continua no controle da história, e Deus continua nos amando e cuidando da nossa vida. Então, não olhe apenas para um momento e defina Deus por um momento da sua vida. Deus é Deus, Ele é um Deus soberano, um Deus do início, do meio e do fim da sua história. Então, não é o momento de hoje que você vai definir quem Deus é. Então Jó, se ele fala do passado de glória que ele teve, agora ele fala de um presente, onde ele sente que Deus não está com ele. Mas Deus sempre esteve, e nós vamos ver isso daqui a pouco, que Deus nunca o abandonou e que Deus o sustentou.
Deus abençoe sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós lemos mais 3 capítulos da Palavra de Deus. Deus te abençoe.